Gênesis capítulo 38. O que nós vamos ver aqui nesse capítulo? A história de Judá e Tamar. Lembra, Judá é o irmão de José, ele que sugeriu vender José aos egípcios. Enquanto José está lá, foi vendido aos egípcios, está passando a vida dele lá na parte do Egito, que depois nós vamos ver. Judá, o que ele faz? Ele se aparta da casa dos seus pais, ele separa-se dos seus irmãos. José foi separado da casa dos seus irmãos, da casa do seu pai, porque ele não queria, ele foi vendido. Agora, Judá separa-se da casa dos seus pais voluntariamente. Não era normal se separar da casa dos pais, porque era um clã, era uma tribo, era onde você ia ter toda a sua descendência. Uma tribo, um clã garantia proteção, segurança. Agora, por que será que Tamar saiu da casa dos seus pais? A Bíblia não relata isso, mas nós podemos inferir o seguinte: Jacó ficou extremamente triste entre aspas, para Jacó, José havia morrido. Agora imagine a consciência de Judá, vendo seu pai constantemente amargurado, e a consciência dele, sabendo que ele que foi aquele que sugeriu a venda do seu irmão. Então, eu acredito que a consciência dele se tornou pesada e ele não conseguia mais conviver dentro de um clã aonde acusava a consciência dele. Então ele preferiu se apartar. E aí nós vemos que ele separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Adolã. E esse homem se chamava Ira. E ali naquele lugar, Judá conheceu a filha de um cananeu, esse cananeu chamava Sua, e casou com a filha desse cananeu. E essa esposa de Judá, ela deu 3 filhos. O primeiro, o primogênito o segundo, Anã, e o terceiro filho, Selá. O primogênito era o e o primogênito é aquele que recebe o nome da família e a descendência da família. Então, o que Jacó fez? Ele foi procurar uma filha para uma esposa para o seu filho e aqui casou seu filho com Tamar. Tamar então casou com E a Bíblia relata no versículo 7 que era um homem o quê? Perverso, de atitudes perversas. E o Senhor Deus reprovou severamente as atitudes dele. Bom, se ele era um homem perverso, de atitudes perversas, ele provavelmente, com certeza, não era nada bom marido. E não sei como foi a educação dele para ele ser um homem perverso. Então também a gente coloca em xeque a educação que foi dada a ele. E Deus o reprovou severamente. E ele o que? Deus o fez morrer. Olha, nesse capítulo nós vamos ver 2 vezes que Deus faz morrer uma pessoa. Deus realmente mata aquela pessoa. No Velho Testamento a gente também tem o filho do sacerdote que ofereceu fogo estranho, Deus fez morrer. No Novo Testamento a gente tem Ananias e Safira também, que mentiu quanto à oferta, Deus o fez morrer. Então, é muito interessante que a desobediência, muitas vezes Deus nos faz morrer imediatamente, como é o caso deles aqui, corpo, alma e espírito, ou a desobediência nos faz morrer no nosso dia a dia, nos faz infrutíferos, nos faz doentes, nos faz assim doentes na parte emocional, doentes na parte física. A obediência, com ela vem a bênção, né? Então, isso não estou dizendo que é uma regra, não é isso em si, mas nós sabemos que a obediência nos guarda, né? Então aqui Deus o fez morrer E Tamar o que? Ficou viúva e sem filhos. Então, provavelmente nós vamos ver aqui que quem era estéril não era Tamar, foi que Deus não proporcionou que ele gerasse filhos, né? E aí então Judá, o pai de o que ele fez? Ele pegou outro filho dele, que era Onã, e falou para Onã: olha, você vai casar com Tamar,
para gerar filhos e posteridade a teu irmão, que era o primogênito. Isso era uma lei que se chamava antigamente Lei do Levirato. Só que a Lei do Levirato ela vai ser constituída lá em Deuteronômio. Mas já havia na lei dos povos daquela época essa forma de tratar essa situação, tá? Então, Onã, ele tinha consciência que o filho que ia nascer não seria dele, e seria sim posteridade do seu irmão. Então, o que que Onã fez? Ele, ao ter relações sexuais com Tamar, ele deixava o esperma cair no chão, para não dar descendente a seu irmão. Olha, desobediência dupla. Desobedeceu seu pai, desobedeceu a palavra do Senhor que diz gerar e multiplicar. E terceiro, ele usou Tamar como satisfação sexual e não a honrou, porque honrar Tamar seria permitir que ela gerasse filhos. Então, o que o Senhor ficou também com Onã? Ficou irado com a atitude de desobediência e egoísta dele. E o que o Senhor fez? Matou também Onã. Então Judá, o que ele fez? Ele pediu para sua nora Tamar, volta para a casa dos seus pais, fica lá com a sua viuvez, espera meu filho ser lá, crescer, ficar adulto, e quando ele ficar adulto, você vai ser esposa dele. Mas olha, aqui Judá estava enganando Tamar, porque primeiro, não era essa forma que acontecia. A nora viúva ficaria na casa do sogro e não voltaria para a casa dos seus pais. Por quê? Jacó ficou com medo, falou assim: poxa, essa mulher já ficou com o meu primeiro filho, ele morreu, ficou com o segundo filho, ele morreu, não gerou filhos, provavelmente ela é estéril e ela além disso, ela leva meus filhos a morrer. Então, olha, pensa como era Tamar. Tamar, ela sofreu com que era um homem violento. Onã, o segundo filho dela, não a respeitou-a, não a amou-a. Pelo contrário, teve uma atitude egoísta de ter prazer com ela. Segundo, ela era tida como uma mulher estéril, uma mulher talvez que não tivesse honra de ter um marido, porque os dois maridos morreram, e agora ela é uma viúva estéril que ainda morreu dois maridos na mão dela. Então, ela não devia ter uma reputação boa. Imagine como a cabeça interior, assim, a mente dela também era, né? E ela voltou para a casa dos seus pais. Então, era uma mulher sofrida e também discriminada, né? E ela voltou para a casa dos pais e ela ficou o quê? Com a roupa de viuvez. Então ela ficava com a roupa de viuvez. E assim passaram-se os anos. O filho de Judá cresceu, Selar, e nada de Judá chamar Tamar e falar: olha, casa com meu filho. Então o que aconteceu? Houve um período em que já, Judá era o que? A tosquia. Deixa eu ver onde está esse versículo para compartilhar aqui com vocês. Ah, antes disso, a esposa de Judá morreu. E aí Judá, ele encerrou o seu luto e ele foi com o amigo dele, Irã, que esse era quem morava, esse homem lá em Adulão. Ele foi a Irã a fim de observar os trabalhos de tosquias do seu rebanho, porque havia nessa época a tosquias dos rebanhos e eles faziam até oferendas nessa época para que houvesse fertilidade. Era um festival cananeu de tosquias e esse festival ele envolvia adoração e prostituição ritual. E Tamar ficou sabendo que o sogro dela, ele tinha ido acompanhar as tosquias das ovelhas, de suas ovelhas. Aí Tamar, o que ela fez? Ela tirou suas roupas de viuvez, colocou o quê? Um véu sobre o rosto e ela foi lá sentar-se na porta da cidade de Enaim. Essa cidade, ela ficava a caminho de Tina.
aonde Jacó tinha ido lá fazer a tosquia das ovelhas. E ela agiu de maneira que ele não percebesse quem era ela, né? E ela o que? Ela se vestiu de prostituta cultual. A prostituta cultual, nessa época, principalmente que era a festa, eram os festivais dos cananeus das tosquias, essas prostitutas, elas se vestiam e elas cobriam o rosto. E era como se estivesse oferecendo fertilidade aos deuses. Então ela se vestiu dessa forma. E aí, quando Judá estava passando por ali, a viu e disse assim para ela: Vem, deixa-me possuir-te. Porquanto não, ele nem podia imaginar quem era ela. E ela disse assim: Tamar disse assim: Que me darás para coabitar comigo? Aí ele falou assim: Judá, eu vou te dar um rebanho, um cabrito do meu rebanho. Provavelmente era um cabrito para o quê? Para fazer adoração, né? Todavia ela retrucou: Mas o que você vai me deixar de penhor, de garantia, até que tu me mandes esse cabrito? E aí ele disse à mulher, e aí a mulher disse prontamente: Eu desejo o seu selo com o teu cordão e o cajado que segura. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela e teve relações, e naquele mesmo dia ela engravidou. Esse versículo fala tanta coisa. Olha, primeiro, se a gente for ver, Judá enganou Tamar, dizendo que ia dar o filho mais novo para ela e não deu. Agora nós temos aqui Judá sendo enganado. É a mesma coisa lá de Jacó, né? Jacó enganando Esaú, depois os filhos enganando Jacó. Então, o que nós vemos aqui? Repetição de padrão familiar. Os filhos, eles aprendem com os pais e vão repetindo um padrão familiar. Isso não é maldição, como dizem. Não, isso aqui é padrão familiar. E nós hoje, tendo consciência que nosso DNA é divino, nós vamos o quê? Transformando a nossa mente com a renovação da palavra de Deus e saindo do padrão familiar, tá? E aqui outro dado muito importante, o selo. O selo, ele era assim, ele era tido como um anel, ele era tido como uma assinatura pessoal. O selo representa o nome, representa a marcação do seu nome. Quando ele entrega esse selo a ela, ele está renegando o nome dele, ele está renegando a genealogia dele, ele está renegando a sua identidade, saindo de uma identidade de povo de Deus que já vem saindo há um bom tempo e entregando a sua identidade ao paganismo. Ele também entregou o seu cordão. O cordão, ele tem assim uma parte de medida, de quando vão fazer uma negociação para fazer uma medida, quando vão fazer uma aliança, uma medida. Então, o cordão tem esse foco de aliança. E o cajado era algo esculpido pelo próprio dono do cajado, ele tinha características bem peculiares, a pessoa conhecia quando era seu cajado. E o cajado, na palavra de Deus, representa poder, autoridade, apacentamento. E nós vamos ver depois, mais lá para frente, que quando Jacó vai abençoar seus filhos e chega na hora da bênção de Judá, ele fala que o cetro nunca sairá da mão de Judá, porque aqui Judá permitiu que saiu o cajado, que o cajado é a autoridade. Então, a palavra do Senhor, ela é toda conectada. Não tem uma coisa aqui que não tenha uma conexão. Então, é muito rico a palavra do Senhor. Olha, inclusive, eu quero ressaltar para vocês uma coisa. Tamar, ela vem de uma palavra, etimologicamente, Tamar significa permanecer ereta. Ela vem da palavra palmeira. Olha, Tamar vem da palavra palmeira de tamargueira, da tamareira. Lembra aquele vídeo, aquele áudio que eu passei para vocês sobre a tamareira, a tamargueira? O que ela demora para dar o seu fruto,
mas quando ela dá o fruto dela, é para várias gerações desfrutarem do fruto dela. Nós vamos ver isso na vida agora aqui de Tamar. Que coisa gloriosa! Por isso que a palavra de Deus tem profundezas imensuráveis. O pouquinho que a gente está vendo aqui não resvala nem num milímetro daquilo que o Senhor tem contido na palavra dele. Vamos continuar então aqui. Então, Judá, ele deu para Tamar o selo, ele deu o nome, a assinatura pessoal dele, ele deu o cajado, ele deu autoridade para ela, ele deu o cordão, ele deu a aliança para uma satisfação sexual e ao mesmo tempo adoração de deuses, porque ela era tida como uma prostituta cultual nesse momento aqui. Itamar retornou para sua casa, tirou lá o véu e colocou a sua roupa tradicional que ela estava usando, que era a roupa da viuvez. Mais tarde, o seu amigo Irã, aquele amigo onde Judá foi morar na casa dele, ele foi levar o cabrito prometido a Tamar. E aí ele chegou lá no lugar e não viu essa prostituta cultual. Então ele perguntou para os homens daquele lugar, né? Falou assim: onde estava aquela prostituta mística que costumava ficar aqui à beira do caminho? Aí eles disseram: olha, nós nunca vimos nenhuma prostituta, jamais vimos isso. Aí Irã foi lá e falou para Judá: olha, eu procurei essa mulher, essa prostituta mística cultual, e os homens ali do local disseram que nunca viram. Aí Judá falou: tudo bem, o importante é que ela não zombe de nós. E eu tentei achar ela e não achei, pronto, e acabou. Nem se lamentou pelo seu sinete, que era o selo, o cordão e o cajado. Aí se passou um tempo, passou-se 3 meses, e o que aconteceu? Foram levadas notícias a Judá que quem estava grávida? Tamar. E disseram assim: olha, Tamar, a sua nora, prostituiu-se e ficou grávida por causa da sua má conduta. Então já fala que ficou grávida da sua má conduta, prostituiu-se. Então, quando vai se contar um caso, já se coloca o julgamento da pessoa que está contando, da pessoa que conta, já se coloca o julgamento. Que Deus nos guarde disso, né? Então Judá ordenou: tirai-a para fora da casa. Quer dizer, tira ela da casa do seu pai e que ela seja queimada viva. Nessa época, a mulher que prostituísse, ela era apedrejada e não queimada viva. Geralmente, a mulher que era queimada viva, caso ocorresse esse pecado, ela era filha de sacerdote normalmente, tá? Aqui é só mais um informativo. Então, pegaram ela e agarraram ela e ela disse assim: espera um pouquinho. Sim, eu estou grávida. Isso é verdade. Mas vê se o Senhor reconhece a quem pertencia esse selo, esse cordão e esse cajado. E aí levaram para Judá e Judá falou assim: ele reconheceu que era dele, né? E ele disse assim: ela é mais justa do que eu. É a única mulher chamada justa aqui no Velho Testamento. Depois nós vamos ter lá no Novo Testamento chamada justa também, Raabe, que também foi quer dizer, foi uma prostituta mesmo. Aqui Tamar não era, né? E nós vamos ver qual foi o destino das duas. Então Judá, ele reconheceu que o cajado, o cordão e o selo era dele. E ele falou que ela era mais justa do que ele, porque ele não cumpriu a palavra dando seu filho selar para ela. E ele o quê? Trouxe ela para casa dele, mas nunca mais teve relação com ela. E ela teve o quê? Deu à luz a gêmeos. Olha só, agora Judá, ele vai ter herdeiros. Ela deu à luz a gêmeos e durante o trabalho de parto, um dos gêmeos, uma das mãos fora, pôs a mãozinha para fora. Então a parteira amarrou um fio vermelho, amarrou no pulso da criança e ela disse assim: esse aqui saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e o seu irmão, que de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou: tu abriste teu próprio caminho.
Tu abriste seu próprio caminho e, portanto, o chamaram de Pérez. Então, Pérez, ele abriu o próprio caminho para nascer e em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate no pulso e foi-lhe dado o nome de Será. Olha que interessante, né? Pérez significa que ele abriu o próprio caminho, a brecha do caminho. E Selá significa nascente do sol, fio vermelho. Agora, olha a coisa mais linda que nós temos aqui na história. Veja só, Tamar. Tamar, então, a gente viu que tem ligação com tamareira, né? Ela teve uma vida difícil com os 2 filhos de Judá. Ela ficou com roupa de viuvez por muitos anos, foi considerada uma mulher estéril, viúva, voltou para a casa do pai, mas ela tinha um coração. Ela tinha um coração de ter herdeiro. Ela amava o direito de gerar. Ela queria mudar a honra do nome da história. Provavelmente ela conhecia a história de Abraão. Ela tinha intenção em seu coração. Ela teve um plano ousado, arriscado, porque se ela não engravidasse, se descobrissem, ela poderia ser morta. Ela se sujeitou a ser uma prostituta cultual. Ela planejou tudo com sabedoria. Ela foi chamada justa. E olha só, Deus a abençoou que numa única relação ela ainda gerou gêmeos. E o mais assim importante de tudo, o filho dela, Périx, ele é tanto Tamar quanto Pérez, eles entraram aqui na genealogia de Cristo. Se vocês verem lá em Mateus 1:3, ela faz parte da genealogia de Davi e de Cristo. Então, essa mulher, ela entrou na genealogia de Cristo. O seu filho Périx, que abriu a brecha, que ali nasceu. Quando ele nasceu, logo em seguida veio o quê? O nascente do sol, que é o Cristo trazendo a luz a nós. E o Senhor Jesus Cristo, ele teve que vir nessa brecha, sabe por quê? Porque o homem se corrompeu comendo da árvore do pecado, do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, pela sua soberania, ele abriu uma brecha no seu coração e mandou o próprio filho dele para nos resgatar com esse fio vermelho, porque assim que Cristo nasceu, depois ele veio à luz do mundo, veio esse fio vermelho, que é o sangue de Cristo, que nos leva a Deus. E hoje nós podemos chegar a Deus. Olha que coisa mais rica, não existe nada na Bíblia que o Senhor não queira trazer a nós a salvação e restituir a nós a alegria de estar na presença dEle.